Boa tarde, gente. Eu me chamo Milena de Jesus Miranda e vou apresentar o trabalho de Cálculo 3, ministrado pelo professor Lucas Diessa. Inicialmente, eu vou falar sobre a introdução às EDOs. O que é? Uma equação diferencial ordinária, EDO, é uma equação da forma f de x, y, y' de x, y' de x, yn de x igual a zero. Essa equação envolve uma função incógnita, y igual a y de x, e suas derivadas, ou suas diferenciais. X é a variável independente e y é a variável dependente. E o símbolo y de k denota a derivada de ordem k da função y igual a y de x. Então, a primeira classificação que vamos ver é o tipo. De acordo com o tipo, ela pode ser ordinária ou parcial. Uma EDO ordinária, ela é ordinária quando possui uma variável independente. Lembrando, como a gente falou anteriormente, que a variável dependente é o y e a variável independente é o x. Já a parcial é quando possui duas ou mais variáveis independentes. A ordem e o grau de uma equação diferencial é a ordem da mais alta derivada da função incógnita que ocorre na equação. Grau é o valor do expoente para a derivada mais alta da equação, quando a equação tem a forma de um polinômio na função incógnita em suas derivadas, como por exemplo, temos esse exemplo aqui, que é a na y3, onde 3 é a ordem, mais by2, 2 é a ordem, mais cy1, 1 é a ordem, mais dy0, igual a 0. Agora vamos ver um exemplo de uma equação onde a gente vai achar a ordem e o grau. Dada a equação y duas linhas mais 3y uma linha mais 6y igual a seno de x e y duas linhas mais 3y, y uma linha igual a e na x, vamos achar a ordem e o grau. Como vemos, esse y uma linha significa que ele tem ordem 2, que é a ordem maior da equação, e o grau é 1, pois esse y está elevado ao expoente 1. Vamos para mais um exemplo, onde aqui a gente percebe que a ordem é 3, pois a maior derivada é essa y, 3 linhas. E como a gente percebe, essa derivada está elevada ao grau 1. Então, ela tem ordem 3 e grau 1. As equações lineares, quanto à estrutura de uma equação diferencial, ela pode ser classificada em linear ou não linear. Ela é linear quando a incógnita e suas derivadas aparecem de forma linear na equação. Por exemplo, uma equação diferencial linear de ordem n pode ser escrita na forma ANX y na n mais AN menos 1 x yn menos 1 descendo até A1 x y' mais A0 x y, que é igual a Gx, onde nos termos, para cada termo, a variável dependente y, a derivada de ordem n e seu coeficiente, ou seja, y é a variável dependente, n é a derivada de maior ordem e a n é o coeficiente. A equação linear, se a variável dependente e suas derivadas são do primeiro grau e os coeficientes AN, A1 são constantes ou são funções apenas da variável, ou seja, são funções apenas do x. Solução de uma equação diferencial. Uma solução para uma equação diferencial é uma função que satisfaz identicamente a equação. A solução mais geral possível que admite uma equação diferencial é denominada solução geral, enquanto que outra solução é chamada de solução particular. Agora eu vou passar alguns exemplos e vamos identificar a solução. Dada a equação E na menos x, vamos verificar se a derivada y' mais y é solução para essa equação. A resposta, primeiro, vamos verificar se y' mais y0 é igual a zero é solução para essa equação. Primeiro, vamos derivar. Como percebemos, a função pede para derivarmos uma vez. Então, derivando y de e na menos x, ficaremos com menos e na menos x. Aí, substituímos na equação, a gente vai ter menos e na menos x mais e na menos x.
E, portanto, chegaremos à conclusão que a f de x é a solução da equação. Vamos para mais um exemplo, que é y de x é igual a seno de x, se ela é solução de y duas linhas mais y igual a zero. Então, vamos verificar se seno de x é a solução para essa equação. Como vemos, temos a derivada segunda, então vamos derivar duas vezes, substituir na equação. Então, derivando y de seno de x, temos a primeira derivada como cosseno e a segunda derivada como menos seno de x. Substituindo na equação diferencial, chegaremos à conclusão que y seno de x é a solução da equação. Vamos para mais um exemplo. Vamos verificar se a equação a seno de x mais b cosseno de x é a solução geral de y duas linhas mais y igual a zero. A resposta, primeiro, vamos derivar a f de x duas vezes e substituir na equação. E assim, vamos perceber que a função é a solução da EDO dada, pois menos seno de x menos b cosseno de x mais a seno de x mais b cosseno de x, a gente vai eliminar menos seno de x com mais seno de x e eliminar menos b cosseno de x com mais b cosseno de x. E assim, vamos ter que a equação é a solução geral. Vamos falar agora um pouco sobre as equações separáveis de primeira ordem. Muitas equações diferenciais de primeira ordem podem ser escritas na forma gy, y' é igual a f de x, mediante manipulações algébricas. Como y' é igual a dy sobre dx, é conveniente reescrever a equação na forma g de y dy é igual a f de x dx. Estas equações diferenciais são chamadas de equações separáveis. Para as variáveis x e y, são separadas de modo que y apareça somente no lado esquerdo da equação, enquanto x apareça do lado direito da equação. O método da solução para essa equação, a gente vai integrar ambos os lados em relação a x. Como vemos no exemplo acima, integral de g de y dy dx igual a dx é igual a f de x dx mais c. No cálculo, dy sobre dx vezes dx é igual a dy. Substituindo na expressão acima, chegaremos ao método da solução, que é igual a integral de g de y dy e a integral de f de x dx mais c. Suponho que f e g são funções contínuas, as integrais existem. Calculando as integrais de ambos os lados, chegaremos à solução geral da equação. Vamos para um exemplo. O exemplo, a gente achar a solução geral da equação diferencial 9y vezes y' mais 4x igual a zero. Primeiro, vamos separar as variáveis. Passando y para o lado e dx para o outro, ficaremos com 9y dy igual a menos 4x dx. Integrando ambos os lados da equação, acima em relação a x, teremos a integral de 9y dy igual a integral de menos 4x dx. Assim ficaremos com 9y ao quadrado sobre 2 igual a menos 4x ao quadrado sobre 2 mais c. Multiplicando toda a equação por 2, teremos que a solução geral da equação é 9x ao quadrado mais 9y ao quadrado igual a k. Problema do valor inicial, denominado PVI. Uma equação diferencial satisfazendo algumas condições adicionais é denominada problema de valor inicial, PVI. São conhecidas condições adicionais, podemos obter soluções particulares para a equação diferencial. E se não são conhecidas as condições adicionais, poderemos obter a solução geral. Vamos para um exemplo de PVI, onde resolva o problema de valor inicial de y' menos y sobre x', onde y1 é igual a 1. Primeiramente, vamos separar as variáveis. Separando as variáveis, passando dx para um lado e dy para o outro, ficaremos com dy sobre y igual a menos dx sobre x. Integrando ambos os lados da equação acima para encontrar a solução geral. A integral de dy sobre y é igual à integral de menos dx sobre x, que ficaria com ln de y igual a menos ln de x mais c1. ln de y igual a ln de 1 sobre x,
mais C1. Y é igual a C sobre X, onde C é igual a E na C1. Substituindo a condição inicial, quando X é igual a 1, Y é igual a 1 na solução geral, obteremos 1 igual a C sobre 1, que é igual a C, que C é igual a 1, e Y é igual a 1 sobre X. Essa é a solução da EDO dada. Vamos para a equação da forma y' é igual a g de ax mais by mais c. Se a equação diferencial é dada na fórmula dy sobre dx igual a g de ax mais by mais c, então podemos usar uma mudança de variável u igual a ax mais by mais c para transformá-la numa equação de variáveis separáveis. Observe que u igual a ax mais by mais c du sobre dx é igual a a mais b dy sobre dx, ou dy sobre dx é igual a 1 sobre b du sobre dx menos a. Substituindo os valores de dy dx e ax mais by mais c, encontramos acima, na equação diferencial, obtemos 1 sobre b du sobre dx menos a é igual a g de u, que se reduz à equação diferencial separável. Vai ficar du sobre a mais b g de u igual a dx. Vamos para um exemplo para melhor compreendermos o que eu falei anteriormente. Dada a equação 3 dy dx igual a 2x mais 3y menos 1 mais 4, abre parênteses, 2x mais 3y menos 1 elevado a menos 3 menos 1 igual a 0, vamos para a resposta. Fazendo u igual a 2x mais 3y menos u, vamos derivar em função de dx. du sobre dx é igual a 2 mais 3 dy dx. Substituindo a equação, teremos du sobre dx é igual a u mais 4, u na menos 3, igual a u na 4 elevado à quarta mais 4 sobre u ao cubo. Separando as variáveis, teremos u ao cubo sobre u à quarta mais 4 du igual a dx. Portanto, fazendo integral em ambos os lados, ficaremos com a integral de u ao cubo sobre u à quarta mais 4 du e a integral de dx. Isso vai ser 1 sobre 4 ln de u na quarta mais 4 igual a x mais c. Usando a propriedade do algarismo para eliminarmos a ln, vamos ficar com u na 4 mais 4 igual a e na 4x mais 4c. Logo, a solução geral vamos mudar as variáveis para as variáveis iniciais, ficará 2x mais 3y menos 1 elevado a 4 mais 4, que é igual a 4x mais 4c. Agora vamos falar um pouco da equação diferencial ordinária homogênea. O que é uma equação homogênea? Sendo uma função f de x, f de duas variáveis é homogênea, de grau zero, se somente se f de lambda x e lambda y foi igual a f de x, y. O que seria essa f de x, y? Seria uma primitiva ou a antiderivada. Para que todos os x, y e lambda pertencentes aos números reais. Se f é homogênea, então f de x e y depende somente da razão y sobre x, e, portanto, f pode ser considerada como função g de u, onde u é igual a y sobre x. Uma equação diferencial de primeira ordem, dy dx, igual a f de x, y, onde a função f é homogênea, isto é, f de x, y igual a g de u, onde u é igual a y sobre x, será chamada de uma equação diferencial homogênea. Vamos para um exemplo para melhor compreendermos o que eu falei. Nesse exemplo, dada uma equação x mais y sobre x, vamos à resposta. Primeiro, vamos saber se ela é homogênea. Para saber se a equação é homogênea, precisamos atribuir o lambda, ou seja, f é igual a lambda x, lambda y, e atribuindo lambda na equação, ficaremos com lambda de x mais lambda y sobre lambda x. E isolando lambda, vamos ficar lambda x mais y sobre lambda x. Vamos, assim,
a gente volta à equação original, cortando lambda. Ficaria com a f de x, y igual a x mais y sobre x. Vamos usar a mudança de variável para encontrarmos o valor de g de u, que vai ficar f de x, y é igual a 1 mais y sobre x, que é igual a g de u, que é igual a 1 mais u, onde u é igual a y sobre x. Portanto, a gente observa que a equação é homogênea e que, fazendo a substituição pelo g de u, encontramos o valor de u. O método da solução. Equações homogêneas podem ser transformadas em equações separáveis mediante a mudança de variável natural, como eu falei anteriormente, u igual a y sobre x. Desta forma, y é igual a u de x, dy sobre dx é igual a x du sobre dx mais u. Substituindo esses dados na equação diferencial, obteremos x du dx mais u é igual a g de u. X du sobre dx é igual a g de u menos u. Então, ficaremos com du sobre g de u menos u, que é igual a dx sobre x. E essa resolução pode ser resolvida pelo método de equações separáveis, ou seja, mais um modelo de solução numa equação homogênea. Pode-se resolver uma equação diferencial homogênea transformando-a em uma equação de variáveis separáveis com a substituição y de x igual a xvx, ou de uma forma mais simples, y igual a xv, onde v é igual a vx e é uma função incógnita. Assim, dy é igual a x dv mais v dx, e é uma função da forma de y0 igual a f de xy, pode ser transformada em uma equação separável da forma x dv sobre dx mais v, que é igual a x, que é igual a f de x, xv. E após simplificações, obteremos uma equação com variáveis separáveis. Agora, vou demonstrar aqui um exemplo para melhor fixarmos o que eu falei anteriormente. Dada uma equação y' igual a x ao quadrado mais y ao quadrado sobre xy, vamos à resposta. Tomamos y igual a vx, y' ficará igual a v, xv' mais v. E substituiremos na equação. Aí vai ficar xv' mais v igual a 1 mais v ao quadrado sobre v. Separando a fração, obteremos xv' mais v é igual a 1 sobre v mais v. Cancelando os termos iguais, ficaremos com xv' é igual a 1 sobre v. Como v' de x é igual a dv sobre dx, escreveremos x dv sobre dx igual a 1 sobre v. E, assim, separamos as variáveis, que vai ficar v dv é igual a dx sobre x. Integrando ambos os lados, teremos a integral de v dv é igual à integral de dx sobre x, que o resultado vai ser v ao quadrado é igual a 2 ln de x mais c. E assim teremos a equação geral da fração, que é igual a y ao quadrado é igual a x ao quadrado vezes 2 ln de x mais c. Vamos a outro exemplo e agora obteremos a resposta. Vamos resolver a equação x ao quadrado menos y ao quadrado dx menos 2x y dy igual a 0. Primeiro, vamos ver se ela é homogênea. Adotando m de xy igual a x ao quadrado menos y ao quadrado, vamos fazer m igual a lambda x, lambda y igual a lambda ao quadrado x ao quadrado menos lambda ao quadrado y ao quadrado. Botando um lambda em evidência, ficaremos com lambda ao quadrado igual a x ao quadrado menos y ao quadrado. Vamos fazer a mesma coisa em relação ao n, que o n de xy é menos 2xy. Fazendo n igual a lambda x, lambda y, ficaremos com menos 2 vezes lambda x vezes lambda y. Colocando o lambda em evidência, ficaremos com lambda ao quadrado menos 2xy. E, portanto, a equação é homogênea. Vamos à resolução. Substituindo por y igual a ux
ou x igual a vy, eu escolhi substituir por y igual a ux. dy é igual a u dx mais x du. 2x ux, abre parênteses, u dx mais x du é igual a x ao quadrado mais u ao quadrado, x ao quadrado, igual, fecha parênteses, dx. Fazendo a distributiva, ficaremos com 2x ao quadrado, u ao quadrado dx, mais 2x ao cubo, u du, igual a x ao quadrado dx, mais u ao quadrado, x ao quadrado dx. Juntando os termos, ficaremos com 2x ao cubo, u du, igual a menos 2x ao quadrado, u ao quadrado dx, mais dx, mais u ao quadrado, x ao quadrado dx. X ao cubo, u du, é igual, vai ficar igual a menos x ao quadrado, u ao quadrado dx, mais x ao quadrado dx. Então, a equação vai ficar 2x ao cubo, u du, igual a x ao quadrado menos u ao quadrado mais 1 dx. Integrando ambos os lados, vamos ficar com a integral de 2u du sobre menos u ao quadrado mais 1 igual a integral de x ao quadrado dx sobre x ao cubo. Chamaremos de t igual a menos u ao quadrado mais 1, e assim a derivada de dt vai ficar igual a menos 2u du. Ou seja, passando o menos para o segundo método, ficaria menos dt igual a 2u du. Fazendo a integral em relação a t, vamos ter integral de menos dt sobre t igual a integral de dx sobre x. Isso vai dar menos ln de t igual a ln de x mais c. Multiplicando a equação toda por menos 1, vamos ficar com ln de menos u ao quadrado mais 1 igual a menos ln de x menos c. Mudando a variável de y igual a ux, mudando para que u seja y sobre x, ficaremos com ln de menos y ao quadrado sobre x ao quadrado mais 1 igual a menos ln de x menos c. Ln de menos y ao quadrado mais x ao quadrado sobre x ao quadrado vai ser igual a menos ln de x menos c. Ln de menos y ao quadrado mais x ao quadrado, passando o outro ln para o lado de cá, vai ficar menos ln de x ao quadrado igual a menos ln de x menos c. Ln de menos y ao quadrado mais x ao quadrado vai ser igual a ln de x ao quadrado menos ln de x menos c. Ln de menos y ao quadrado mais x ao quadrado, temos uma regra que eu posso dizer que esse x ao quadrado pode passar o 2 multiplicando o ln. Então, a gente vai ficar com 2 ln de x menos ln de x menos c. Aplicando a função logarítmica, vamos ficar com e elevado a ln de menos y ao quadrado mais x ao quadrado igual a e elevado a ln de x menos c. Cancelando o logaritmo, vamos ficar com menos y ao quadrado mais x ao quadrado, que é igual a e, com a outra função básica que temos, onde dizemos que podemos separar essas duas funções logarítmicas, essa função logarítmica de ln de x menos c, em duas funções logarítmicas, onde vai ficar e elevado a ln de x vezes e na menos c. Isso vai ficar com menos y ao quadrado mais x ao quadrado igual a x vezes e na menos c. Tirando o módulo, vamos ficar como menos y ao quadrado mais x ao quadrado igual a mais ou menos e na menos c vezes x. Isso vai ser igual a menos y ao quadrado mais x ao quadrado igual a kx. Isolando o y, vamos ficar com x ao quadrado menos kx igual a y ao quadrado. E assim, essa termina a resolução dessa questão. Vamos continuar a apresentação e agora vamos falar um pouco sobre as equações ordinárias exatas.
A equação diferencial é escrita na fórmula de m de x, y dx, mais n de x, y dy igual a zero é exata se existe uma função f de x tal que a derivada de f de x seja igual a m de x, y dx, mais n de x, y dy. Segue dada a definição que se m de x, y dx, mais n de x, y dy igual a zero é exata, existe uma função f de x tal que a derivada de f sobre dx seja igual a m de x e a derivada de f sobre dy seja igual a n de x, onde f de x igual a c será a solução geral da equação. O método da solução. Antes da gente descrever o método da solução, precisamos analisar duas questões importantes com relação à equação exata. Se existe uma maneira de testar se a equação é exata ou não, ou se é uma equação exata, como poderemos achar que a solução geral, isto é, como poderemos encontrar uma função f de x, y, tal que f satisfaça a equação exata, e que f de x igual a c é a solução geral. Se uma equação não é exata, é possível modificá-la para torná-la exata? A primeira pergunta, existe o teorema da unicidade de equação, onde esse teorema ele vai nos dar uma resposta para que a equação existe. Esse teorema nos diz que para existir uma solução única, teremos que todas aquelas funções devem ser contínuas e a função correspondente à derivada de maior grau deve ser sempre diferente de zero dentro do intervalo. Além disso, esse intervalo deve conter x0. Quando uma equação não é exata, a gente pode modificar pelo fator integrante. Isso a gente vai ver um pouco mais para frente. Determinando se a equação é exata ou não. Seja as funções mn, derivada de n sobre dx e derivada de m sobre dy contínuas, então a equação diferencial m de x, y, dy mais n de x, y, dx igual a zero é exata em relação, se somente se, derivada de m sobre derivada de y seja igual a derivada de n sobre a derivada de x. Vamos determinar a solução geral. Se a equação diferencial é exata, queremos determinar uma função f de x tal que a derivada de f de x seja igual a m de x, y, dx mais n de x, y, dy. Como? A derivada de f sobre a derivada de x é igual a m de x e a derivada da função sobre a derivada de y seja igual a n de x, y. Integrando a primeira equação em relação a x, obteremos que a integral de df dx é igual a integral de m de x, y dx. A função f de x vai ser igual à integral de m de x, y dx mais a k de y, onde k de y é uma constante de integração, quando se integra em relação a x. Para determinar k de y, derivamos a função f em relação a y e igualamos a n, como na equação abaixo. Que a derivada de f sobre dy é igual a d sobre dy, integral de m de x dx mais a k' de y. K' de y vai ser igual a n de x e y menos a derivada sobre dy da integral de m de x, y dx. Essa última equação determina a função ky. Vamos falar um pouco do fator integrante. Se uma equação diferencial m de x, y dx mais n de x, y dy igual a zero não é exata, poderemos multiplicá-la por uma função apropriada, μ de x, y, de modo que a nova equação seja exata. Esse μ de x, y eu estou chamando de fator integrante. Assim ficaria a equação m de x, y vezes o μ de x, y dx mais n de x, y vezes o μ de x, y dy igual a zero. A função μ de x, y é chamada de fator integrante da equação. A equação pode, então, ser resolvida pelo método da equação exata e suas soluções também serão soluções da equação original. Vamos a um exemplo onde vou explicar melhor sobre o uso do fator integrante.
Dada a equação y dx mais 2x ln de x dy igual a zero, vamos resolver essa equação pelo método do fator integrante. Teremos que m de xy igual a y e n de xy é igual a 2x ln de x mais 2. Então, derivando m em relação a dy, ficaremos com 1, e derivando n em relação a dx, ficaremos com 2 ln de x mais 2. Como percebemos, dm sobre dy é diferente de dn sobre dx, então a equação não é exata. Assim, a gente vai aplicar o fator integrante, que seria y sobre x, e vamos formar uma nova equação, que vai ser y ao quadrado sobre x dx mais 2y ln de x dy. Agora, vamos derivar e vamos achar que agora a equação é exata. Quando a equação é exata, a gente vai integrar df de x e y sobre dy com respeito a x, e vamos ter que a f de x é igual a y ao quadrado ln de x mais y'. Derivando a f de x em relação a y e igualando a n de x e y, teremos que a df de xy sobre dy é igual a 2y ln de x mais a galinha de y. A galinha de y vai ser igual a zero. E h de y vai ser igual a c1. Substituindo h de y na expressão da f de x, teremos que c é igual a y ao quadrado ln de x. Essa é a resposta da questão. Essa seria a resposta da questão que demos anterior. Vamos passar outro exemplo para fixar o assunto bem. Dada a equação cosseno de x mais y dx mais 3y ao quadrado mais 2y mais cosseno de x mais y dy igual a zero, vamos para a resposta. Primeiro, vamos verificar se a equação é exata ou não. Para verificarmos se a equação é exata, vamos derivar dm sobre dy e dn sobre dx. Primeiro, vamos saber quem é dm. dm é cosseno de x y dx. E n é 3y ao quadrado mais 2y mais cosseno de x mais y dy. Derivando o cosseno de x mais y, teremos que vai ser menos seno de x mais y. E derivando 3y ao quadrado mais 2y mais cosseno de x mais y em relação a x, teremos que vai ser menos seno de x mais y. Portanto, a equação é exata. Agora, vamos verificar a resolução dessa equação, já que sabemos que ela é exata. Primeiro, vamos escolher uma f de x para desenvolver o cálculo. Eu escolhi a m de xy, que é cosseno de x mais y dx. Verificamos que a f de xy vai ser igual à integral de cosseno de x mais y dx mais g de y. A f de x, a integral dessa função vai ser seno de x mais y mais g de y. Derivando a f de x em relação a y, igualando a n de x y, teremos df sobre dy isso é igual a cosseno de x mais y mais a g' de y, que vai ser igual a 3y ao quadrado mais 2y mais cosseno de x mais y. A g' de y é igual a 3y ao quadrado mais 2y. G de y é igual a y ao cubo mais y ao quadrado mais c1. C1 é a constante real. Substituindo g de y na expressão f de x, teremos que a f de x de seno de x mais y ao cubo mais y ao quadrado mais c1 é igual a seno de x mais y3 mais y ao quadrado mais c1 igual a c. C menos C1 é igual a seno de x mais y ao cubo mais y ao quadrado. C vai ser igual a seno de x mais y ao cubo mais y ao quadrado. Esse foi o meu trabalho sobre introdução de EDO, EDO separáveis, EDO homogênea e EDO exata. Aqui são minhas referências que eu usei. Obrigado por assistirem. Tchau, tchau.